Boa noite, queridos amigos e queridos irmãos. O tema para a nossa reflexão nesta noite é a afabilidade e a doçura, que nós encontramos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, item 6. Lendo. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas mais de manifestar-se. Entretanto, não há de criá-las. Então, nós vamos observar nessa mensagem que a decisão de sermos ter afabilidade no trato com o nosso semelhante depende de uma escolha nossa. E essa escolha se chama benevolência. Deve ser uma decisão interna de cada um de nós. Nós optamos por querermos sermos pessoas que vão escolher o bem em relação ao próximo, em relação a si mesmo, em relação a tudo. Esta é a razão fundamental. A partir do momento que se faz essa consciência, essa escolha, melhor falando, através do nosso livre-arbítrio, as nossas ações de afabilidade e de doçura estarão além do verniz. É porque elas vão partir do coração, numa decisão que nós queremos e que nós fizemos essa escolha. Muitas das vezes, nós ficamos tristes porque alguém não foi afável, não agiu conosco com docilidade. Por quê? Porque nos faltou um raciocínio. Será que este irmão, essa pessoa, fez a escolha pela benevolência e pela afabilidade e pela doçura? Todos nós que estamos na escola terrena, todos nós temos os germes das virtudes, porém, o fato de termos os germes das virtudes não significa que nós tenhamos feito esta escolha, essa decisão. Então, muitas das vezes nós temos outras escolhas, ou às vezes nem percebemos. Então, nós deveremos ter esse entendimento e essa razão e esse entendimento é muito importante para que nós venhamos nos preservar de situações de tristeza ou de guardar alguma situação precipitada, de às vezes até avaliar que não vale a pena ser afável, porque o mundo é assim. E essa conclusão, ela está falseada. A própria doutrina espírita nos esclarece, como já falei anteriormente, que todos nós temos os germes de todas as virtudes. Então é uma proposta, o esclarecimento da doutrina espírita, a importância da nossa educação moral, da nossa reforma íntima. Estas são decisões nossas que, ao fazermos essa opção pela a educação moral, aí então nós vamos trabalhar, vamos nos esclarecer, vai ser uma situação de autoconhecimento na nossa convivência com os outros, com a nossa escolha, como cuidar das nossas emoções. Isto é um trabalho constante para todas as nossas existências. Isto é importante na nossa vida. Quando nós, às vezes, precipitadamente dizemos assim, tal pessoa está há bastante tempo na doutrina espírita, frequenta o centro espírita e não é uma pessoa dócil. Nós estamos esquecendo que, dentre as infinitas dificuldades que nós temos e quais as que nós escolhemos, não se sabe interiormente qual as escolhas que esse irmão fez para trabalhar primeiro. Então, os cuidados com as nossas conclusões, às vezes precipitadamente. Outra situação que também nós teremos que lembrar, que mesmo fazendo uma opção pela benevolência, por sermos mais afáveis e doces no trato, não significa
que nós já temos ações que permitem que os outros nossos companheiros que estão convivendo conosco, os nossos irmãos em casa, em qualquer lugar, já tenham condições de detectar. Porque às vezes é uma fase tão, para nós é muito grandiosa, mas para o outro é muito incipiente e ele nem chega a notar. Então, queridos irmãos, façamos as nossas escolhas pela beneficência, pela benevolência e, consequentemente, vão ser mais afáveis, mais doce no trato, porque demanda pensar no bem, pensar na benevolência, pensar na doçura. Então, que esta busca seja um desafio do nosso cotidiano, um objetivo nosso a ser galgado paulatinamente, aos pouquinhos, com alegria de superar e alegria até de insistirmos e sermos perseverantes. E quando nós percebermos que as nossas ações não foram tanto quanto nós esperávamos, que nós possamos orar a Deus nosso Pai, a Jesus, para que nós possamos ser perseverantes e termos a certeza que este é o caminho da verdadeira felicidade. Quando se fala em verdadeira felicidade, não quer dizer que os desafios vão acontecer, porque nesse estágio que nós estamos, nós precisamos de lições para que de fato consolide em nós o desenvolvimento da afabilidade, da doçura e dar o bem em relação ao próximo, em relação a nós mesmos e olhar o mundo, a vida, com esse sentimento de bem, que é o que Jesus vivenciou. Porque Jesus esteve conosco, assim vamos dizer, nessa vida física, para cumprir a lei. O que era cumprir? Viver a lei de Deus. Aí é o nosso exemplo. E nós estamos nesse caminho de aprender no nosso dia a dia a vivência, ou melhor, a observância da lei divina e, consequentemente, esta vivência, mas com alegria, sem culpa, sem medo, com aquela leveza de quem entende. Nós estamos na caminhada, nós estamos para aprender, nós chegaremos lá. Que Deus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigada, queridos irmãos.